bem-vindos ao Maple Bearcast. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, o empreendedorismo. Vamos lá? Mas afinal, o que é empreendedorismo? O empreendedorismo ele não é só você abrir uma fábrica, abrir uma loja ou algo assim. Você também tem que ter uma mentalidade diferente, pensar diferente, não desistir, assumir riscos, entre outras coisas que o Matheus vai comentar mais pra frente. Mas agora eu quero saber do Pedro a diferença entre o empreendedor e o colaborador. Bom, o empreendedor, ele tem seus colaboradores, né? Ele tem suas despesas e isso daí gera um lucro para ele lá na frente, né? Já o colaborador, ele ele trabalha para alguém, para uma empresa, ele contribui com o sucesso da empresa e ele recebe de acordo com as horas que ele trabalha. Agora, vamos falar sobre Exemplos de empreendedores que deram certo, como a Isabela Barreto, que começou aos 12, 11 anos a empreender, e o próprio Elon Musk, o cara mais rico de hoje em dia. Ele começou aos 12, 13 anos fazendo um jogo chamado Blaster e outras pequenas vendas. E hoje em dia ele tem muito conhecimento sobre a área e é a pessoa mais rica de hoje em dia. Mas para você ser esse empreendedor de sucesso, você precisa ter a liderança, a criatividade, a persistência e assumir os riscos. A liderança é você ter que liderar os seus colegas de trabalho para um grande projeto, para eles não saírem desse caminho. A criatividade é você inovar projetos, inovar trabalhos para seus colegas no seu emprego. E a persistência é você não desistir daquele negócio, não parar com isso, continuar, continuar, continuar. E assumir os riscos é sair da zona de conforto e investir e mais um monte de coisas. E agora que nós terminamos de falar sobre empreendedores de sucesso, nós temos um convidado especial para o nosso podcast. Bora lá? Bora! Então, pessoal, agora eu vou entrevistar um grande empreendedor que também acontece de ser o meu pai. Então, pai, você pode falar o seu nome e o que sua empresa faz exatamente? Meu nome é Danilo Cassese, a minha empresa é Ouro Preto Tecnologia em Borracha. Nós reciclamos qualquer tipo de resíduo de borracha, desde pneus velhos até sucatas de borracha, sapato velho, pedaços de chinelo, qualquer tipo de borracha, de qualquer natureza. E como você começou no seu ramo? Você foi necessidade? Aconteceu? Você viu uma oportunidade? Você quis? Você sempre quis? Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para uma multinacional aqui de Americana, né? No caso, a Goodyear. E eu comecei com 18 anos lá. Então, eu fui crescendo dentro dessa empresa, trabalhando. Aí cheguei a ser gerente dessa empresa com mais ou menos 8 a 10 anos de trabalho, né? E por eu estar nessa empresa, um dia eu estava visitando um cliente nosso que eu sabia que ele precisava reciclar esses resíduos. E aí teve a ideia de fazer esse tipo de trabalho. Eu comecei a pesquisar no mercado quem que fazia isso no Brasil, fora do Brasil. E aí que a ideia partiu daí, né? Eu estava numa outra empresa e tive essa ideia aí de prestar esse serviço. Uhum. E você acha que para trabalhar, para começar a fazer essas coisas, precisa de uma mentalidade boa ou só baboseira? A mentalidade é legal, mas você tem que ter um bom network dentro do seu trabalho, da sua área de atuação. Você tem que ter um relacionamento muito bom com pessoas para essas oportunidades aparecerem, né? E assim, se você tem dicas, quais são para dar para o povo mais jovem que quer empreender, começar a fazer empresa, pequenos serviços? Primeiro, você tem que procurar alguma coisa que você goste de fazer. Você tem que ter gostar do que você está pensando em empreender. Outra dica seria ter um bom relacionamento com as pessoas, ter um bom network, que isso daí vai ajudar bastante no futuro aí da sua Conhecer gente que já empresa. faz, né? Isso, quanto mais pessoas que você conhece que trabalham na mesma área, vai te ajudar.
E você sempre, quando você era criança, você ia bom em matemática, vendas? Já pensava em coisa assim, alguma coisa assim? Sim, eu sempre gostei muito de matemática. É, desde pequeno, acho que com 12, 13 anos, eu já era vendedor de sorvete na rua, vendia geladinho, fazia pipa para vender para as crianças na época da escola. Gostava de empreender já desde pequeno. E quais foram os seus principais desafios que você teve? E o que te fez continuar, não desistir? Quando eu comecei, acho que o principal desafio foi abandonar um emprego que eu tinha lá seguro, né? E arriscar no próprio negócio. Acho que esse daí foi o principal desafio. Você tava com medo? Sim. É, no começo no primeiro ano teve um episódio que me deixou com bastante medo, né? Nós começamos e no primeiro ano nossa empresa ela acabou pegando fogo, Não. um incêndio, né? Queimou tudo e naquele momento ali eu achei que a gente ia parar e ia acabar, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima e começar tudo de novo, né? Acho que esse daí foi o maior medo aí, vai, desafio. E o que você mais gosta em ser um empreendedor? O que mais gosto, acredito que seja a empregar pessoas, né, e ajudar pessoas a crescerem junto com a gente, né? Eu vi que você trouxe algumas coisas aí. Explica pra gente o que são esses materiais, pra que serve, o que você faz. Isso daqui é só para você entender, né, qual que é o nosso trabalho lá. Então, nós pegamos resíduos de borracha, né? Esse daqui é um pedaço de banda de pneu de caminhão. Aí aqui são as fases do processo nosso. Então, que é a primeira fase, que é pegar esse material maior e triturar, né? Aqui, essa aqui é a primeira fase. Triturar, deixar pedaços menores, né? Essa é a primeira trituração. Aí passa para a segunda trituração, que vai deixar pedaços um pouco menores. E a terceira fase, que é fazer esse pozinho aqui, que parece uma farinha de trigo. Que aí esse pozinho nós colocamos em vários produtos, né? Colocamos em asfalto para fazer pneu novo, sapato, e aí faz a reciclagem do pneu velho. Só uma dúvida, aquele da segunda fase, eu identifiquei que parece com a borracha que tem em campo sintético de futebol. É isso mesmo? É isso mesmo, isso daqui também, se fazer ele um pouquinho mais fino, ele vai também pro gramado sintético de futebol. Então, obrigado por ter vindo aqui, compartilhado sua experiência, ainda trazer algumas coisas da sua fábrica, que foi inesperado. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e tenha uma boa tarde, né? Boa tarde. Agora que falamos sobre mentalidade empreendedor, você pode falar o que é mentalidade? Claro, temos dois tipos de mentalidade. Temos a mentalidade fixa e a mentalidade que está hábil para aprender. Por exemplo, a mentalidade fixa, ela acha que tudo é um talento, que se você não nasce sabendo, você não consegue. Muita gente pensa que se ela não sabe desenhar, ela não sabe, ela nunca vai conseguir. Mas não, você pode aprender. Isso não tem nada a ver com empreendedorismo, mas é um exemplo do dia a dia. Já a mentalidade que está hábil para aprender, ela sempre acha que ela consegue aprender mais, que ela vai conseguir, por exemplo, na mentalidade fixa, se você for ruim em alguma matéria, por exemplo, matemática, você não vai pensar, eu não sei isso, eu sou ruim. Mentalidade que está abre para aprender, você vai pensar, eu não aprendi isso ainda, mas posso aprender, eu vou me esforçar, entre outras coisas. Agora, continuando, Vitor. Uma mentalidade de crescimento pode te ajudar na sua escola, no seu aprendizado, nos seus negócios e na sua vida, pois promove uma resiliência e uma adaptabilidade mais fácil para você aprender as coisas. Alguns hábitos que podem desenvolver sua mentalidade de crescimento são sair da zona de conforto, investe, não tem medo, tipo, se você perder o dinheiro, não fica, porque nem toda vez a gente ganha e nem toda vez a gente perde. Busca feedback, busca relatórios de pessoas, opiniões sobre como você deve investir, quais coisas você deve investir e como você deve investir o seu dinheiro. E também como gerir o seu tempo, como você vai dedicar o seu tempo investindo e o seu tempo com sua vida pessoal. Sim, é por isso que é muito importante a educação financeira, né, Pedro? Ah, sim. Educação financeira nada mais seria que
método de pessoas aprenderem sobre bolsa de valores, aprenderem como investir. E é por isso que também é importante ter a educação financeira mais cedo para os jovens, porque aí já vão aprendendo como que funciona, né? Porque a escola, ela prepara você para tudo, né? Então, os jovens, eles já têm que ficar preparados mesmo. Então, como estamos falando de educação financeira, também precisamos falar de investimentos, como a poupança, que os riscos são mais baixos, mas te rendem dinheiro praticamente garantido, só que pouco, comparado com as ações, que o risco é maior, só que rendem mais dinheiro. É mais arriscado, essas coisas. Então, você pode começar com pequenos negócios, como e-books, começar a criar conteúdo na internet, vídeos, planejadores e mais coisas que o Vitor vai falar depois. E sobre riscos e a demanda, o que você recebe novamente, sempre que você se arriscar, você vai conseguindo. Às vezes você vai perder dinheiro, outras vezes você vai ganhar. Você sempre vai aprender com isso, como a mentalidade que é hábil para aprender, que você precisa dela para ser um bom empreendedor, que você vai aprender sempre com seus erros. E agora o Vitor vai falar um pouco sobre como criar um negócio, começar um negócio. Algumas ações que você pode começar o seu negócio é vender produtos, vender artesanato, porque hoje em dia dá bastante dinheiro. E também cursos online, pois hoje em dia bastante cursos estão bem baratos financeiramente e também bastante gente compra, e isso gera bastante renda no seu dinheiro. Só que para você desenvolver seu próprio negócio, você tem que descobrir o que você gosta. Então, nosso amigo Enzo vai explicar sobre isso. Então, Enzo, agora você pode falar um pouco para nós sobre mentalidade? Sim, Vitor, seus interesses podem alterar o tipo de negócio que você deseja criar. Mas para isso nós precisamos de coisas importantes, como motivação, foco em que você gosta, ideias e boas ideias. Mas para isso também, não existe um negócio sem metas, sem um propósito para sua empresa. E por isso que existe metas de curto e longo prazo, para dar uma estabilidade ao seu negócio e para colocar quais situações são mais imediatas e quais são mais objetivas. Então, Enzo, como nós podemos praticar essas metas? Fácil, Matheus. Nós podemos usar aplicativos de celulares, mapas mentais que nós usamos aqui na MapleBear também, e etc. Mas assim, para apps de celulares, eu sugiro mesmo usar o Trello. E para quem tá em casa também fica a dica. Então, muito obrigado por assistir nosso podcast sobre empreendedorismo. E a gente convida você para assistir os próximos podcasts do Maple Bearcast. Bye, bye.